Se você tá aqui por causa do título do vídeo, você também quer saber como que a Igreja Católica roubou o Natal. Em clima natalino, mais um vídeo sobre o Natal, as origens dele, como ele foi de festa pagã a festa cristã. E se você não assistiu o vídeo anterior falando sobre a árvore de Natal, porque eu tenho uma, vai lá assistir e aí você volta pra esse, ou assistir esse e aquele lá é a continuação. A ordem dos fatores não altera o resultado. Só para situar vocês de onde nasceu o Natal, são lendas escandinavas, da Península Escandinava, que hoje é a Europa Central. Então, consequentemente, vamos falar dos vikings, então, da mitologia nórdica, de Odin, Freya, enfim, bora pro vídeo. Vamos para o primeiro costume e ele tem a ver com a nossa ceia. A ceia típica natalina, ela sempre tem carnes que a gente não come ao longo do ano, pelo menos é bem pouco visto ao longo do ano, como lombo, tender, pernil, aqueles presuntão lá que eles colocam na mesa. Isso tem a ver com uma tradição que os vikings faziam de sacrifício a javali. Esse sacrifício teria sido feito a deuses nórdicos, Freya e Frey, e teria se tornado um costume, sempre naquela época, depois do solstício de inverno, eles fazerem um sacrifício para esses deuses. E hoje em dia, sempre só no Natal que a gente come esse tipo de carne, certo? É isso. E outra curiosidade é que essa comemoração durava desde o solstício de inverno até praticamente 2 semanas depois. A próxima curiosidade é sobre o azevinho e também sobre como a gente coloca as guirlandas de Natal e como elas têm a ver com aquela época. Como eu disse no vídeo de Natal sobre a árvore, eles tinham as árvores perenes, que são as árvores que não morrem no inverno. E os azevinhos também são perenes, então eles não morriam. Eu tô falando azevinho porque tem um aqui, né? Eles também não morriam no inverno, então o que eles faziam era enfeitar toda a casa, tanto com árvore como com guirlandas, para representar a vida. Que aquela luz no fim do túnel, que a primavera iria voltar, de que nada daquilo era permanente. Era um ar de esperança que eles enfeitavam as casas. E por que uma guirlanda? Bom, a guirlanda é feita com uma árvore perene, né, com galhos e folhagens perenes, para mostrar que teria vida o ano todo. E por que ela é em formato de círculo? Bom, por causa da roda do ano. Então, o ano inteiro representaria a vida. Por mais que no inverno representasse morte, ainda assim teria uma esperança de que a vida iria inundar a terra novamente. E por isso que eles deixavam as guirlandas na porta de casa para chamar a primavera novamente. E as árvores dentro de casa, elas sempre eram enfeitadas tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eles colocavam enfeites de runas, com as gravaturas de runas, com os pequenos deuses nórdicos. Então era bem legal. Ainda falando sobre árvores e folhagens perenes, nós temos o visco. O visco onde todo mundo coloca assim, todo mundo, vírgula, né? Aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos é muito comum eles colocarem um visco em cima de algum corredor, e se 2 pessoas parassem nele, teria que se beijar. E por que isso acontece? Por causa de uma lenda nórdica. A lenda diz que Baldur ele foi envenenado por um visco branco que teria sido só uma pegadinha do Loki, mas acabou matando ele. Então Frigga, que era a mãe dele, toda triste, resolveu ressuscitar ele com lágrimas e o beijo da vida. Então por isso que nós temos aí o visco, que quem para embaixo tem que se beijar, dar o beijo da vida ou whatever. O caso é que, como eles foram introduzidos no cristianismo, é que eles assimilaram Baldur como Cristo, que teria sido renascido. Então por isso que eles tinham essa percepção de que, ok, a gente aceita ele porque é igual os deuses romanos passando para os deuses gregos, só trocou o nome, o deus é o mesmo. Foi isso que aconteceu para os vikings, para os nórdicos, que eles estavam se
se adequando ao cristianismo, né? Já que Roma não estava dando muita opção para eles meio que começaram a fazer o sincretismo. E quando eu falo disso, temos que lembrar que estávamos no início da Idade Média, tá bom? E o próximo costume que trazemos nos dias de hoje é a casa cheia. Por que no Natal a gente enche de parente em casa? Nem faz sentido se você parar pra pensar, tanto feriado, por que no Natal a gente reuniu todo mundo? O Brasil imita, mas lá no hemisfério norte, neva. Naquela época, os vikings, eles eram um pessoal assim que entrava nos barcos e saía, explorava, ia caçava, ia sumia e viajava e etc. Porém no Natal, no Natal não, né? No inverno não dá pra fazer isso. Os mares ficavam extremamente perigosos, a terra ficava hostil, então eles só estocavam comida mesmo e ficavam em casa reunidos, porque eles não tinham nada pra fazer na casa deles, então eles se reuniam. E por isso que a comemoração durava pelo menos 12 dias. Então começava lá no final de dezembro, que hoje é dezembro, e até o comecinho de janeiro. E a gente faz a mesma coisa hoje, mas sem motivo de inverno, só porque a gente quer festejar. Mas eles se reuniam por causa desses 30 centímetros de neve que ficava na frente da casa deles. E é interessante, né? Como a gente adota as coisas assim que não faz nem sentido na nossa realidade, mas a gente tá adotando. E agora, pra fechar as tradições, eu vou vir com um combo, que é falar do Papai Noel, né? Da onde ele veio. Esse velhinho veio da onde? Bom, eu acho que ficou meio óbvio quando falamos de Odin. Odin era o Papai Noel. E agora que vem a enxurrada de tradições que o que acontecia na época que o pessoal faz hoje, que Odin, como vários deuses, eles desciam a terra disfarçados. E nessa época ele descia com o seu cavalo de várias patas. E as pessoas, nessa lenda, elas deixavam uma bota cheia de feno pro cavalo do Odin vir comer. Porque ele ia lá, comia os fenos lá, e o Odin, como um agradecimento, ele deixava o quê? Presentinho, uma guloseima, uma lembrancinha pra criança. Então, por isso que temos o costume de deixar uma meia de Natal para o Papai Noel colocar presente. A gente não tem isso, mas os Estados Unidos tem. E foi de lá que eles tiraram isso, tá? Porque se você parar pra pensar, o que tem a ver o cristianismo com a história do Natal inteiro? Papai Noel, as festividades, nada. Nada. Então, quando alguém falar pra você, gente, a gente sempre esquece dessa data consumista, que o Natal é o nascimento de Jesus. Primeiro, que Jesus nem nascia em dezembro antigamente. Lembra Saturno? Que era o deus fodão lá dos romanos? Então, Saturno lá, que representava o Sol, que a gente falou no último vídeo. Então, Jesus supostamente nascia em setembro. Aí pulou uns meses e começou a nascer em dezembro. Vocês querem saber? Eu quero falar um pouquinho sobre os meses, como os meses eram ligados aos deuses, mas vou deixar isso para o próximo vídeo. Porém, fica aí a dica de que março vem de Marte, o deus da guerra, que era a época mais propícia para fazer guerras. Bom, é onde a Terra estava mais top pra matar um pessoal. Agora, se você quer saber mais sobre isso, você gostou de saber sobre o Natal, sobre as origens realmente do Natal, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta Papai Noel é Odin e nos vemos no próximo vídeo. Vai me again!